Fala, meus amigos, tudo bem? Luiz Leão do seu Lasqueira FC. Já vou começar o primeiro vídeo pós primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense perdeu para o Fortaleza. Um resultado normal. Fortaleza hoje é uma realidade do futebol brasileiro, não só hoje, como desde quando subiu para a primeira divisão. São 7 anos seguidos fazendo ótimas campanhas, e dentro de casa é um adversário muito difícil de ser batido. Isso é uma verdade. Independente de você jogar bem ou vencer, jogar bem ou perder, faz parte do futebol. Mas aí tem duas situações totalmente semelhantes com resultados diferentes, vitória e derrota. Você também pode jogar bem e empatar a partida. Você está avaliando o seu time, o desempenho em campo e um trabalho de um treinador à beira do gramado, orientando seus jogadores. Então, são possibilidades de acontecer. Mas aí, antes de eu falar de uma peça onde está sendo todo mundo focado, que é Mano Menezes, eu quero falar da ponta da pirâmide. Esse vídeo aqui talvez uma pessoa só assista, eu mesmo, ou meu filho, ou meus filhos possa vir assistir, e pode ter 2 ou 3 visualizações. Mas se chegar interesse de alguém e a pessoa tiver interesse em escutar ou verificar esse vídeo até o final, vou agradecer. E desde até peço para se inscrever no canal. Tenho 13 heróis nesse momento inscritos no meu canal. Provavelmente 13 amigos meus inscritos no canal. Hoje, gentileza e educação. Mas vamos lá. Em 2019, Mário Bittencourt assumiu o Fluminense junto com Celso Barros, depois de uma desastrosa e a pior presidência que o Fluminense já teve, foi a Abad, como presidente do clube. Presidente esse que demitiu mais de 12 jogadores via WhatsApp e deixou um rombo gigantesco, depois de 2 ou 3 meses ter renovado com a maioria deles. Citar só um, Cavarielli, foi um goleiro que teve o contrato mais alto renovado e foi demitido 3 meses depois via WhatsApp. E naquela circunstância toda, ele viu que a pressão ficou muito forte em cima dele, ele abandonou o barco, abriu uma eleição emergencial para presidente. Participaram entre elas uma chapa, Mário Bittencourt e Celso Barros, que foram vencedores e conseguiram naquele ano salvar o Fluminense de um declínio total, que seria um rebaixamento para a Série B em 2020. Pois bem, em 2019 foi salvo, e naquele já final do ano já teve a primeira rusga entre Mário Bittencourt e Celso Barros. Os dois não se batem desde a época da Unimed, desde a época que Celso Barros, com grana, fazia frente entre todos os presidentes da época. Foi Fischer, Orcades, Peter Simes e, por fim, Peter Simes. Ele era um manager, não é nem manager, né? Mas ele tinha um poder com seu alto patrocínio com a Unimed ao Fluminense. Mas existe uma diferença muito grande. Uma coisa é Celso Barros ter a Unimed e o aporte financeiro com o patrocínio principal do Fluminense. Outra coisa é ter Celso Barros sem esse aporte financeiro, sem a Unimed, ele virou um dirigente comum. Nós somos gratos por Celso Barros ter abraçado o Fluminense desde 99 e ressurgiu o Fluminense da Série C até chegar aos títulos de Brasileiro e Copa do Brasil. Muito obrigado. E alguns cariocas, poucos cariocas com ele, muito obrigado. Mas percebemos também ali que a Unimed também cresceu muito com o patrocínio do Fluminense. Não foi só o Fluminense que usufruiu da Unimed. Enfim, foi só um preâmbulo muito rápido do que foi Celso Barros com o aporte financeiro da Unimed e sem o aporte financeiro da Unimed. Passando o avião, aqui é papo de boteco, todo mundo já sabe, me acompanha aqui. O que aconteceu? Celso Barros sem grana é um dirigente comum, sem dinheiro para negociar com alguns jogadores ou treinadores. E ele sempre batia no peito, não, mas tem muita gratidão no futebol. Gratidão no futebol é dinheiro. Futebol é movido por muita grana. Sem dinheiro você é ninguém, nada. Então essa união Celso Barros e Mário Bittencourt acabou muito rápido.
Celso Barros ficou como vice-presidente de futebol sem poder de nada. E aí a centralização do poder do Fluminense ficou na mão de quem? Mário Bittencourt. Mário, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom no início de 2020. Ele consegue restabelecer o Fluminense, reorganizar o Fluminense. O primeiro passo foi pagar os salários em dias, para chegar até o final do ano com a vaga em uma pré-Libertadores. Até então, foi um resultado excelente. Mário conseguiu tirar um Fluminense de uma situação que só estava brigando por uma vaga para ser rebaixado e conseguiu botar o Fluminense na parte de cima da tabela, como ele prometeu. Mário ressurgiu o Fluminense, sim. Ele aos poucos foi reorganizando o Fluminense, aos poucos ganhou credibilidade no mercado, começou a jogar jogadores mais pesados para o Fluminense. Pesado que eu falo, jogadores melhores do que estava jogando até 2019. O Fluminense continuava ainda sendo cabide de alguns empresários, mas tinham jogadores já chegando no Fluminense, sabendo que ia receber salários em dias, e o time começava a ficar competitivo. Mas na esquina da porta do Fluminense, ou seu adversário mais forte, o Flamengo, estava voando financeiramente, tecnicamente, e ganhando todos os títulos. Esse ressurgimento do Fluminense a partir de 2021 e 2022 foi um trabalho árduo de Mário Bittencourt, e temos que agradecer. A cada dia que passa ele estava conseguindo mais coisas importantes para o Fluminense. A própria Umbro no Fluminense foi através de Mário. Patrocínio Fluminense Master que não tinha desde de Unimed, um patrocínio Master consolidado, viu a Guaraviton, viu um cartão de crédito, tudo ruim, péssimo, feito por Peter Simas e Abad. Mas Mário conseguiu trazer a Betano para o Fluminense. Foi um grande patrocínio, um grande parceiro em um período importante da história do Fluminense, que em 2022, surgiu um Fluminense forte, um Fluminense que jogava de igual para igual contra qualquer outro time, com uma filosofia de ser campeão. Em janeiro de 2022, ele falou: seremos campeão carioca. Fomos campeão carioca. Batemos na semifinal da Copa do Brasil. Fizemos uma campanha espetacular no Brasileiro. Ficamos em terceiro colocado e direcionamos a nós para a Libertadores de maneira direta. Meus amigos, em 2023, o Fluminense segue na luta, reforça o time, traz grandes ídolos, como era a sua história, repatriou Marcelo, repatriou nessa história toda antes de Marcelo Fred, fez uma festa bonita em 2022, a despedida de Fred, foi coisa sensacional. Mas em 2023 o Fluminense consegue chegar no limite, no ápice que o clube pode chegar no futebol sul-americano, que é o título da Libertadores. Fez um papel espetacular como dirigente de futebol, organizou um time muito competitivo, formou uma equipe com 11 titulares e 4 reservas em altura, e o time conseguiu ser campeão da Libertadores. Foi o ápice daquele momento da gestão Mário. Se naquele momento da gestão Mário, no dia 4 de novembro de 2023, quando o Fluminense ganha o título da Libertadores, se no dia 5 Mário falasse assim mesmo: gente, vamos fechar a nossa SAF, e vai ser o seguinte: a SAF do Fluminense, proposta pelo grupo BTG, vale 830 milhões de reais. O grupo BTG e alguns associados, alguns investidores querem pagar 60% dessa SAF, custa 500 milhões de reais. E aí? Vamos fechar, e com esse dinheiro vamos quitar algumas saldos de nossas dívidas, 250 milhões logo esse ano, e o restante 2 anos parcelado. Vamos transformar o time mais forte, vamos consolidar a marca Fluminense, chegar aos voos altos, e fui convidado para ser a CEO dessa SAF. O que vocês acham, meus sócios torcedores, meus torcedores ilustres Fluminense, sócios remidos e sócios proprietários? Tenho certeza que 90% ou um pouco menos, 85%, aprovaria essa SAF de imediato. Porque o cara acabou de ser campeão da
da Libertadores, o que mais se via é: Mário não pode continuar mais não, vamos quebrar o Estatuto Fluminense. Era o que mais era escutado por todos. Todo mundo gostava de falar isso. Alguns youtubers, por sinal, um canal grande, questionava isso: por que Mário não fica mais? Mas aí que tá. A emoção traz pra gente algumas coisas, algumas pegadinhas inesperáveis para o futuro. E uma delas foi o seguinte: o ano 2024. O mau planejamento daquele time em 2024. O péssimo planejamento. O time deixa, vai, disputa o campeonato de 2024 para chegar a um título da Recopa. Mudou totalmente o planejamento de 2024. E o que acontece com isso? Faz um planejamento errado, depois de ter disputado o Mundial de Clubes, ser vice-campeão mundial de clubes, ok, tudo bem, aceitável. Ganha a Recopa de 2024, mas há um péssimo planejamento para o futuro. Primeiro planejamento errado, esquecer a... Vamos tratar o Carioca como Carioquinha, dito por muitos até de canais do YouTube, é o Carioquinha, e nisso os jogadores, junto com o seu presidente, nosso Mário Bittencourt, e o nosso treinador, o torcedor não sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas existe uma coisa chamada vaidade e o ego subindo a cada dia que passa. Porque o Fluminense passa a fazer parte de um grande seleto de clubes que foram campeões da Libertadores. Sendo que isso foi o maior erro da gestão Mário Bittencourt até aqui, dos seus jogadores, dos seus comandados e do seu treinador. De achar que por ter ganho a Libertadores, o time estava já pronto para a temporada 2024. Ok, perdemos um jogador que foi Nino, que era uma peça importante no sistema defensivo, estava encaixado aquilo ali, mas a vaidade tomou conta de todos em geral. Briga entre jogadores, desentendimento entre jogadores, farras dentro de concentrações. Foi um péssimo ano de 2024, que foi do Fluminense no ano passado. E isso está refletindo justamente até agora, porque o time parece que ainda não saiu de 4 de novembro de 2023 e continua carregando esse pet de campeão da Libertadores. Tudo foi desmoronando. O nosso ídolo Marcelo brigou com todo mundo, com o torcedor, com os jogadores, era mais quisto, lesões, entre outras lesões, e o time foi caindo em produção. Disputou 39 pontos, só ganhou 6. Diniz tem que ir embora. Diniz perdeu o comando, Diniz não muda o jeito de jogar. E chega Mano Menezes para salvar a pátria. Até aí, o que Mano Menezes fez no Fluminense foi tirar de vez o que estava inserido no Fluminense, que foi a tranquilidade, o time relaxado, muito mais relaxado do que deveria, sem espírito de competitividade, sem objetivo nenhum em ajudar o Fluminense a ficar na primeira divisão. Mano Menezes foi pegando alguns jogadores que ele percebeu que não ia render mais nada e foi tirou mesmo aos poucos, com o aval do presidente, que antes tinha deixado tudo acontecer. Mano Menezes consegue salvar o Fluminense do rebaixamento na última rodada do ano passado. Todo mundo sabe o trabalho como é Mano Menezes. E ele ajudou a manter o Fluminense no ano passado na primeira divisão. É um treinador que traz pontos. Se você pegar a pontuação do Fluminense, quando o Mano Menezes assume o Fluminense no Campeonato Brasileiro, até a primeira vez que ele assume o Fluminense no Brasileiro, 2023, 24, e até a última rodada, a pontuação dele é de G5. Ele traz ponto ao Fluminense. Mas o método de jogar dele, gente, é inaceitável. Mas tudo bem, salvou o Fluminense. E aí começa o grande erro, que é a renovação, aceita até por alguns, questionada até por outros, dele no Fluminense. Mano Menezes renova o Fluminense, tal. Muitos perguntavam, mas se não for Mano Menezes no Brasil, quem seria? Não tem outra opção. Mas se mesmo não ter outra opção, poderíamos ter um pouco mais de inteligência em escolher um treinador para poder assumir o Fluminense. Ok. Nesse ano, Mano Menezes já jogou, repare bem, algumas partidas contra o time de Série A. 3 Fla-Flus, uma contra o Botafogo, uma contra o Vasco e hoje contra o Fortaleza. Sabe quantas partidas o Fluminense venceu nessas 6? Uma partida.
Ah, Luiz, mas os clássicos regionais foram do Carioca. Vamos lá. 3 Fla-Flus, uma derrota e 2 empates. Resultados e rendimentos bem ruins. Venceu o Vasco. Hoje o Vasco e o Fluminense brigam para ver quem é menos melhor ou mais pior do que o outro. Quer que você entenda isso aí. O Botafogo, com uma semana de treinamento, venceu o Fluminense como se estivesse jogando ano passado. E o Fortaleza hoje deu 2-0 no Fluminense com baita tranquilidade. E aí eu vou falar para vocês, foram 6 partidas contra time de Série A e só tem uma vitória. Muita gente está dizendo que Mário Bittencourt não demite treinador. Isso é uma verdade. Ele esperou o Diniz disputar 39 pontos e só conseguir 6 e ter demitido o Diniz depois. Depois veio com o argumento que o Diniz falou que não mudava o método de jogar. Ok, aceitável. Realmente o time não estava mais rendendo com o Diniz. Não precisava chegar até 39 pontos disputado não. Bastava perder 7 partidas seguidas para mandar o Diniz embora. Esperou 39 pontos disputados e ganhar 6 para mandar o Diniz embora. Ok. Mas é dele de não gostar de demitir treinador. Mas esse ano, torcedor do Fluminense, tem uma pegadinha interessante. Esse ano, provavelmente, a proposta da SAF vai na mesa. E esse ano, o que Mário menos quer é contradizer o torcedor. Acredito que até o final da segunda rodada, se o desempenho de Mano Menezes, se ele não vencer a partida na estreia da Sul-Americana, que dependesse de mim, não Fluminense nem se classificar para a Sul-Americana, ganhou esse bônus ano passado, nem queria. Eu queria que o Fluminense focasse somente no brasileiro, mas tudo bem. Aí o Fluminense vem com a derrota na Sul-Americana e perder para o Bragantino, não vencer o Bragantino no domingo, no Maracanã, ou no sábado, eu digo a você que Mano Menezes cai do Fluminense. Mas cai não é porque ele quer demitir Mano Menezes, não. É por causa da possível votação da SAF. Essa SAF que tem que ser bastante analisada para que o Fluminense não saia no prejuízo. Temos alguns exemplos de SAF aí, negativos e positivos. Eu posso pegar 2 exemplos de SAFs aqui, uma negativa e uma positiva. A negativa está no corrimão Vasco. Vocês sabem o problema seríssimo que o Vasco está vivendo depois da 777 ter assumido a SAF do Vasco. Amigos meus vascaínos estão aterrorizados com o que aconteceu com o clube dele. E o exemplo positivo, eu vou falar agora, que é o Bahia, o Grupo City. O Grupo City comprou 90% do Bahia, está fazendo um trabalho de base importantíssimo, já conseguiu levar o Bahia depois de 35 anos para a disputa da Libertadores. Se vai ganhar ou não, é outra questão. Mas o ressurgimento do Bahia no futebol nacional, e muita gente não está observando isso, está sendo gradativo. Nada foi prometido de imediato. Mas o Bahia hoje já disputa uma Libertadores fase de grupo. Porque ele entrou na pré-Libertadores, ok, mas hoje está na fase de grupo. Mas tem um grupo City muito forte com o Bahia. Já pegou hoje a Puma como seu patrocinador de material esportivo. Existe uma outra realidade hoje. O Bahia hoje tem o segundo ou é o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, que é Everton Ribeiro, contrato milionário, e está chegando grandes reforços para o Bahia. Muita gente achava que o Bahia seria um clube satélite e não está sendo. Os jogadores que o Bahia desfez vendendo foi Biel, que jogou no Fluminense, que no Bahia oscilava entre titular ou reserva, oscilava. E um jogador que era do Grêmio, não esqueci o nome dele agora, o Bahia comprou por um valor bem irrisório e vendeu por 30 milhões, supervalorizou para o Santos. Então é o seguinte, cara, tem esses 2 exemplos de SAF. Aí também tem o Bragantino, tem o Coritiba, tem vários times que viraram SAF. Tem o próprio Botafogo, que foi vendido por 400 milhões, John Texton no primeiro ano, quando investiu pesado, quase levou o Botafogo ao título nacional, errou, pecou por vaidade, olha a vaidade aí. O próprio Diego Costa falou que o Botafogo no vestiário, ele nunca tinha visto isso, o time estava gritando, é campeão junto com o John Texton. E no final da rodada eles não ganharam o título.
Mas no ano seguinte, depois de errar, eles já levaram 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. Entra esse ano, sim, com condições de, mais uma vez, brigar pelos títulos brasileiros e Libertadores. Entra sim. Ele pegou alguns jogadores, jogou no grupo que ele tem, de time Lyon, tal, time da Inglaterra, mas ele já repôs a peça. Demorou para contratar treinador. Eu achei até que o treinador que ele contratou é ruim. Mas ó, que é pra gente. Mas já reforçou o time novamente. Então são exemplos de SAFs que estão aí. Tem a SAF do Cruzeiro, que era Ronaldo, foi para outro, foi para Pedro, que é um torcedor do Fluminense. Tem a SAF do Atlético Mineiro, que é um grupo que são torcedores do Atlético Mineiro. Do Cruzeiro, enfim, tem algumas SAFs aí que já estão no futebol brasileiro. Mas Mário Bittencourt, eu tenho certeza absoluta que vai demitir Mano, não é por pressão da torcida, não. É porque ele tem o objetivo de ficar no poder do Fluminense. O que Mário Bittencourt está fazendo no Fluminense, infelizmente, foi o que o Eurico Miranda fez com o Vasco, para os vascaínos. Quis ser mais dono do Vasco do que a própria torcida. E tem alguns vascaínos que sentem falta de Eurico Miranda, que fala, pô, Eurico Miranda defendia o Vasco. Mas o que o Eurico Miranda fez com o Vasco também, muito vascaíno esquece. Cortou vários contratos de publicidade, achou que era muito maior do que poderia ser. Enfrentou a mídia, como todo, enfim. Mas Mário Bittencourt está querendo se tornar isso no Fluminense. Ele está querendo se tornar de qualquer jeito o dono do Fluminense, a seu do Fluminense. E isso é o perigo. Eu acho que o Fluminense tem que abrir o olho, o torcedor tem que abrir o olho na pegadinha que está vindo aí. Ele vai demitir Mano, não é porque você quer e eu quero, não. Porque ele quer fazer com que a SAF do Fluminense seja aprovada futuramente. Ele não vai contra a torcida. E ele vai ser a favor da torcida justamente por causa disso. Ele vai querer que a SAF seja aprovada da forma que ele está querendo e ele sendo o CEO do Fluminense. Gente, torcedor do tricolor, você que tem o poder do voto, eu tenho o poder do voto, você tem o poder do voto, preste bem atenção na jogada que ele vai fazer. Mano, não vai demorar muito tempo o Fluminense se não trazer resultado. Se ele pegar esses 2 jogos aí e não vencer esses 2 jogos, ele será demitido. Não é para dar satisfação à torcida, não. É porque a votação da SAF está vindo aí. Então essa história de dizer que Mário não demite, abre o olho, que ele pode ser demitido até hoje. Mas digo a você, Mano caindo com Mário, menos de 5 rodadas, sendo 5 rodadas péssimas do Fluminense, ou até daqui até o jogo contra o Bragantino, o Fluminense não performar bem, não é pela pressão da torcida, não é para dar uma satisfação da torcida, não. É porque esse projeto mirabolante de o Fluminense tornar SAF do jeito que ele está querendo, ele no poder, ele está querendo aprovar. Então fica a dica, abra o olho, que tem muitos espertos aí querendo usufruir do Fluminense. E Mário, você tinha tudo para ser o melhor presidente da história do Fluminense. E começou a construir ano passado um dos piores gestores da história do Fluminense depois que você chegou no ápice de ser um dos melhores de todos os tempos. Um abraço a todos, saudações colores. Já estou contando aqui os dias da demissão de Mano. Não é porque você ouve a torcida, não. É porque você quer que a SAF seja aprovada por alguns que não estão entendendo a sua jogada. Um abraço a todos, até lá.